E chegamos ao fim de mais uma série do Marvel Studios, e essa primeira temporada de Falcão e Soldado Invernal trouxe muitas coisas interessantíssimas pra gente conversar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a conclusão do arco dessa série e principalmente quais são as influências no mundo, influências no universo da Marvel. Meu nome é Patrick e esse é o Trick Studios. Vem comigo! Falando um pouco então desse último episódio. Esse episódio, na verdade, ele tem um grande fechamento de arcos. Então não é um episódio totalmente focado em grandes batalhas. Ele tem momentos de ação muito pontuais, muito interessantes, mas que não necessariamente conduzem toda a trama desse último episódio. O que, se a gente for pensar, reflete muito sobre essa série também. Porque, como eu já disse em outros vídeos, essa série, por mais que tenha muita ação, ela também tem muitos diálogos, tem muitas ideias sendo expostas, e isso faz com que a série pareça um pouco mais lenta. Mas ao mesmo tempo ela traz assuntos muito importantes de se discutir, e esse último episódio é um dos episódios mais altos nesse ponto e nessa conclusão de ideias que a série quis trazer pro universo da Marvel e talvez para todo o Disney Plus. Mas então, pensando na narrativa desse último capítulo, nós começamos já exatamente do final do episódio anterior, com o Bucky já a postos no prédio do Conselho Global, esperando o Sam aparecer para que eles possam combater os apátridas, que já botaram todos os senadores e políticos como reféns no atentado terrorista deles. Lá o Buck já encontra a Sharon, que estava disfarçada, e os dois estão aguardando a chegada do Sam. A gente vê lá a cena dele sobrevoando a cidade e invadindo aquele prédio, invadindo com aquele mega uniforme. Sim, eu fui a pessoa que gritou, mas gritou com todo fervor quando ele chegou com aquele uniforme extremamente semelhante aos quadrinhos. E é isso aí, não tem cena em câmera lenta, não tem nada disso. Ele já mostra que ele é o Capitão América e que ele é o cara que vai salvar todo mundo. Achei isso ótimo, assim, nada de cena sustentada. Não, ele já chega mostrando que ele é o cara. Mas enfim, quando ele entra no prédio pronto pra ajudar o Bucky e a Sharon, ele é surpreendido pelo Batroc e eles começam uma luta ali. Então o Sam acaba ficando preso com o Batroc por um tempo ali, enquanto os outros agentes vão trabalhando. E nesse momento a gente começa uma sequência de cenas que a gente fica muito confuso exatamente quem são aliados do Sam e do Bucky e quem na verdade são agentes disfarçados dos apátridas. Porque em vários momentos a gente percebe que vários seguranças e várias pessoas envolvidas naquele processo são pessoas que têm dupla identidade, são pessoas que trabalham para os apátridas, mas estão disfarçadas, o que torna o trabalho muito mais difícil, diga-se de passagem. Mas num rápido momento a Carly, numa ligação telefônica com o Bucky, tenta persuadir ele, tenta conversar com ele para que ele também entenda o lado dela e que ele se torne um aliado, mas ele fala que ela vai se arrepender muito se ela tomar a decisão de matar aquelas pessoas. No fim, o Bucky não é persuadido, mas ele acaba sendo atrasado por causa dessa conversa. Mas aí um dos apoiadores dos apátridas, que estava disfarçado, acaba raptando aqueles políticos num camburão da polícia, e o Bucky vai atrás deles, enquanto o Sam vai atrás de outro grupo raptado por um helicóptero dos apátridas. Nessa situação a gente vê que a Carly tá no momento mais alto do extremismo dela, porque ela afirma que ela daria a vida dela pela causa dos apátridas, acreditando que o movimento apátrida seria um movimento que sobreviveria mesmo se ela não estivesse mais lá. A cena do Sam salvando as pessoas no helicóptero é uma cena de tirar o fôlego, é uma cena excelente, mostrando esse novo Capitão América com novas habilidades, porque ele não é o Falcão e não é o mesmo Capitão América, ele é o melhor dos dois mundos. E esse traje novo de Wakanda mostra que aquelas asas têm muito mais poder do que o traje anterior dele. Enquanto esse salvamento aéreo está acontecendo, em terra firme nós temos uma grande batalha de super soldados. Então é Buck contra apátridas e o John Walker que volta com o escudo dele, que pelo menos serve para ele lutar contra os apátridas. E quando ele chega, a Carly tenta apaziguar a situação, digamos assim, dizendo que ela não queria matar pessoas que não importavam. O que não funciona e deixa o John Walker ainda mais irritado, porque do jeito que ela falou parece que o Lemar não importava. E aí ele parte pra cima. Mas enfim, durante essa luta de super soldados, o Bucky consegue salvar um caminhão com alguns civis, e esses civis agradecem muito ele, então a gente tem um momento ali que o Bucky se sente um herói. Coisa que, se a gente pensar lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa série, mostra que essa missão do Bucky Barnes, esse desenvolvimento de personagem, tá conseguindo se concluir de uma forma completa, porque a maior dificuldade do Bucky era se aceitar como um herói. Mais um outro caminhão com civis é jogado contra uma obra, e esse caminhão tá prestes a cair. O
John Walker, no momento de sanidade, percebe que aqueles civis estão prestes a morrer e tenta salvar eles, o que mostra de novo a nuance desse personagem. Ele não é um personagem simplesmente que ele é bom ou ele é mau. Obviamente que as atitudes dele são extremamente questionáveis e ele não é a melhor pessoa para ser considerado um herói. Mas nesse momento ele mostra que, apesar de tudo que ele fez, todos os erros que ele cometeu, ele ainda é uma pessoa que tem um lado bom e tem um princípio de salvar algumas pessoas. Então, longe de mim querer defender o John Walker, e vocês sabem aqui por causa desse canal que eu tenho um ranço absurdo desse cara. Mas nesse momento a gente vê que ele tem uma certa virtude, um rápido momento de herói. Entretanto, os apátridas impedem o John Walker de salvar esse caminhão e a gente acha que ele vai cair. Mas, num momento de suspensão, nós vemos o novo Capitão América. Sim! Finalmente, o novo Capitão América, o Capitão América de verdade, salvando o dia, utilizando todo o potencial dele, daquelas novas asas, para poder segurar aquele caminhão. Lembrando que ele não é um super soldado, ele não tem o soro, então ele é o super-herói. E ele consegue salvar aquele grupo de civis. Inclusive, várias pessoas estão olhando essa cena. Um dos civis chama ele de Falcão Negro e outro corrige, dizendo não. Ele é o Capitão América. Com essa distração, os apátridas conseguem fugir numa nuvem de fumaça, só que o traje do Capitão América tem essa visão de calor e ele consegue seguir a Carly. Nós vamos para uma cena onde a Carly é surpreendida pela Sharon, mas pela primeira vez a gente realmente tem certeza de que a Sharon Carter é a mercadora do poder. Quem me acompanha aqui sabe que essa sempre foi a minha aposta e realmente é confirmada. Ela é a mercadora do poder e ela mostra nesse diálogo com a Carly que ela queria dar uma chance pra Carly. Transformou ela nessa líder para ter um novo exército com os super soldados. E aí o Batroc chega nesse momento, a Sharon mata o Batroc e a Carly dá um tiro na Sharon. Com esse tiro, o Sam encontra a Carly e eles começam um diálogo incrível, onde o Sam tenta convencer ela por uma última vez de que a morte não é a solução para esses problemas. Matar essas pessoas não vai solucionar as questões que eles estão tentando defender. E eles começam uma luta, mas o Sam se recusa a lutar contra a Carly. Tanto é que a Carly começa a bater nele, diz pra ele revidar, bater de volta, mas ele não quer. Ele tá na posição de defesa de quem acredita na solução de outras formas que não a violência. Esse é um momento extremamente importante e mostra como esse Capitão América soluciona os conflitos ao invés de utilizar a agressão, ao invés de utilizar a violência para resolver questões extremamente importantes. E como conclusão dessa luta, a Sharon dá um tiro na Carly e a Carly morre pedindo desculpas por tudo que aconteceu. A partir daqui eu vou aproveitar os momentos da série para falar sobre os assuntos que essa série trouxe para pauta, os assuntos que a Marvel trouxe para discussão utilizando esse universo dos super-heróis. Começando com esse fato do extremismo que a série trabalhou. Eu confesso que eu estava esperando uma participação maior dos apátridas. Tudo que eles fizeram e as ações que eles tomaram fazem muito sentido para a história, mas ainda assim são pouco desenvolvidas. Acho que a série se aproveitou muito mais da ideia do que os apátridas defendiam do que propriamente mostrou esse desenvolvimento dessas ideias. Então, assim, foi bem trabalhado, mas eu acho que poderia ser melhor, poderia ser mais aprofundado. Mas esse momento do Sam trazendo o corpo da Carly numa cena lindíssima, com a aparição dele com aquelas asas abertas, deu a sensação de um anjo trazendo o corpo de uma pessoa que, ao mesmo tempo que era protagonista daquele conflito, era uma vítima de toda aquela situação. Então, assim, a Carly cometeu muitos erros. Sim, ela matou pessoas inocentes a sangue frio e isso não pode ser normalizado. Mas ainda assim, existem razões para ela ter cometido as atrocidades que ela cometeu e ela ter chegado naquele momento extremo. E isso é mostrado de forma brilhante nesse discurso do Capitão América em frente a todos aqueles senadores, questionando principalmente esses rótulos que o governo norte-americano deu para essas pessoas de terroristas, ao invés de se perguntar por que eles estavam agindo daquela forma. Ele concorda com os senadores que aquelas decisões que eles tinham que tomar não eram decisões fáceis, nunca foram e não serão, mas pela primeira vez 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra têm um problema em comum. Tem um problema comum que metade da humanidade deixou de existir por 5 anos.
Então eles têm muito o que fazer, têm muito o que solucionar. Mas eles são pessoas extremamente poderosas e que têm a capacidade de ajudar todas essas pessoas que precisam. No momento ali que inclusive tem um corte pro Isaiah Bradley assistindo esse discurso do Capitão América em rede nacional, talvez rede mundial, o Sam fala que ele é um Capitão América que não tem olhos azuis, não tem cabelo loiro e que ele provavelmente é muito rejeitado, mas ele continua ali. Ele continua defendendo o que ele acredita como herói, como esse símbolo de também milhões de pessoas que vão olhar pra ele e vão se sentir representadas. E com isso ele questiona quem são as pessoas que estão na sala decidindo o futuro de bilhões de pessoas. Então esse é um dos momentos ápice desse episódio, dessa série, desse momento do Capitão América vir e dizer: quem são vocês perante toda a humanidade e as pessoas que estão sofrendo. E ele como esse símbolo que pode ser muito rejeitado, mas que também representa muita gente que nunca foi ouvida. É um momento de se emocionar, eu me emocionei muito vendo isso, e com certeza esse é um dos melhores momentos do Marvel Studios nessa última década. Bom, os apátridas que sobraram foram colocados num camburão e seriam levados pra Balsa, que é aquela prisão aquática onde o Zemo tá. Porém, duas coisas acontecem aqui que eu acho que são muito importantes. Primeiro, aquele guarda que fala um mundo, um povo, ou seja, é um dos guardas disfarçados, que na verdade faz parte dos apátridas, o que deixa uma brecha, talvez, assim como eu já tinha dito no vídeo anterior, comparando os apátridas à Hydra, talvez os apátridas continuem no universo da Marvel como uma organização secreta. Não aposto muito nisso, mas essa cena me deixou um pouco na dúvida, achando que talvez a Marvel tenha plantado uma sementinha aí. É esperar pra ver. E logo em seguida esse camburão é explodido pelo mordomo do Zemo, mostrando que o Zemo já tinha preparado então a morte de todos esses super soldados. Teoricamente, não existem mais super soldados no universo da Marvel. Apenas o John Walker e o Bucky Barnes. No corte seguinte, nós vemos a Condessa Valentina e a esposa do John Walker. E a Condessa é hilária. Ela deixa uma cena que seria muito chata dela ficar: será que fui eu? Será que não foi? Será que fui eu? Será que não foi? Ela consegue deixar de um jeito muito cômico. E realmente deixa a gente na dúvida se ela realmente tá com o Zemo ou não. Minha aposta é que ela tá com o Zemo sim. E ela já tá criando esse grupo de vilões que eu falei no vídeo anterior, que é o Thunderbolts. Porque ela deu um uniforme novo pro John Walker. Um uniforme com a mesma padronagem, só que ao invés do azul, ele utiliza preto. Ou seja, o John Walker finalmente se tornou o agente americano. Porque inclusive, como a Condessa diz, talvez o Capitão América não seja suficiente para resolver alguns futuros problemas. Então nós vamos precisar de um agente americano para salvar o mundo. Ou seja, ela está criando esse grupo de vilões. Então pode esperar no futuro que a Marvel tá criando essa super equipe. É minha aposta. O segundo momento de emoção foi o momento que o Bucky Barnes foi na casa daquele senhor de idade e conversa com ele e explica que ele foi o responsável pela morte do filho daquele senhorzinho. Ele, enquanto soldado invernal, cometeu aquele assassinato. E o momento mais forte disso foi quando ele diz que ele não teve escolha. Porque realmente esse não é o Bucky. O soldado invernal foi programado para matar, mas o Bucky Barnes nunca quis aquilo. Então é um momento que a gente se emociona muito e mostra a conclusão desse personagem. Inclusive ele deixa um pacote para a terapeuta dele com o caderninho com todos os nomes das pessoas que ele resolveu as situações. Então ele finalmente está em paz. Talvez agora os pesadelos dele acabem, porque ele pode descansar. Ele pode finalmente viver a vida dele. E o terceiro momento de emoção, e esse sim, esse extrapolou toda a choradeira, esse foi o momento ápice desse episódio, porque foi o momento em que o Sam foi encontrar o Isaiah, mas o Sam deixa claro nessa conversa com a Isaiah que assim como os negros construíram o país, construíram os Estados Unidos, o Sam não vai deixar de ser o Capitão América, porque as pessoas rejeitam ele. E aqui a gente tem a conclusão desse momento, com o Sam levando a Isaiah e o neto dele pro Museu do Capitão América, e lá o Sam colocou uma estátua do Isaiah. Ele criou um monumento em homenagem a esse homem, a esse cidadão americano, a esse cidadão negro que deu a vida pela América e que infelizmente nunca tinha sido valorizado. Pela primeira vez ele tem um monumento que mostra a força e a importância dele para a nação americana. O que deixa muito claro a importância dessa série pro universo da Marvel. Como eu disse, Pantera Negra foi um marco na história e é o longa-metragem mais importante da Marvel para falar sobre questões sociais. Mas essa série deixa muito claro que a Marvel dá a devida importância
principalmente para tudo que aconteceu em 2020. No vídeo que eu fiz falando sobre Soul, eu falo brevemente sobre isso, como Soul é uma obra importante pra gente pensar a cultura afro-americana, mas essa série vem pra falar sobre isso de uma forma muito mais direta. Como eu sempre digo, a Marvel bota esse filtro dos super-heróis, não se aprofunda nos assuntos, mas nessa série especificamente, ela se aprofundou mais, ela deu mais atenção para questões raciais e mostrou a importância que é a gente falar sobre isso e a importância que a arte tem, que o entretenimento tem, para também questionar, também falar sobre assuntos da sociedade. Então, de novo, o entretenimento serve para diversão, mas de diferentes formas ele pode trazer esses questionamentos, e eu acho que essa série é primorosa em fazer isso, em falar sobre racismo de uma forma que mais pessoas percebam isso e percebam a importância da gente falar sobre o racismo, inclusive em histórias de super-herói. E a representatividade que esse herói pode ter para milhões de crianças e adultos que vão assistir essa série. A série tem uma cena pós-créditos que mostra a Sharon sendo absolvida e voltando ativa no serviço secreto norte-americano. Mas ela saindo do prédio do governo, a gente vê que ela tem outras intenções. Ela liga para alguém e diz que agora ela tem acesso a armas e outros equipamentos do governo americano. Então mostra que a Sharon é essa personagem super importante pro universo da Marvel, pros próximos filmes, e mostra essas segundas intenções. Mostra que ela também tem nuances e que não necessariamente ela tá pro lado do bem ou do mal. Ela defende os próprios interesses. Então, vamos esperar pra ver o que vai ser dessa personagem. E eu aposto que ela vai ser uma peça-chave pra uma próxima série do Marvel Studios que tá pra vir. Então vamos falar sobre o futuro do Marvel Studios. A série Falcão e Soldado Invernal deixou algumas pontas pra próximas produções. Então, como eu disse, Thunderbolts provavelmente vai ser uma equipe que vai aparecer nos próximos anos da Marvel. O Agente Torres, que não participou muito desse episódio, mas que no futuro pode vir como o novo Falcão, mas nada muito confirmado e muito certo sobre isso. Talvez futuramente os Apátridas voltem como um grupo terrorista, mas também é algo que ficou muito subentendido e talvez não seja algo que a Marvel vai investir. A questão de Madripoor e a Sharon Carter como a mercadora do poder, então a gente pode esperar que esse país vai ser palco de algumas outras séries, outros filmes da Marvel para os próximos anos também. A série Armor Wars, que vai ser protagonizada pelo Don Cheadle, o Máquina de Combate, que apareceu lá no primeiro episódio dessa série. Então, assim, eu achei que ele ia ter uma participação maior, não teve, mas já deixou plantada essa semente da série dele, principalmente com essa questão da Sharon, que acho que vai ser a peça-chave para desencadear essas guerras entre armaduras, e que possivelmente pode ter a presença do Capitão América, considerando que ele não tem nenhum superpoder, e sim, ele utiliza uma armadura. Uma segunda temporada dessa série, mas que eu acredito que a segunda temporada não necessariamente vai ser uma segunda, porque como no final da série nós vemos o título Capitão América e o Soldado Invernal, eu acredito que talvez a Marvel vá criar uma série nova chamada Capitão América e o Soldado Invernal, mas que conta como uma segunda temporada dessa série. Então, assim, é uma série nova, mas que continua essa. Faz sentido? E eu espero que seja uma série focada no Bucky Barnes, considerando que agora o Sam teve todo o arco dele desenvolvido, mas o Bucky tem uma chance de uma nova vida. Isso é algo interessante da gente ver ele construindo esse novo herói. E por fim, mas não menos importante, do contrário, algo super importante, é que foi confirmado Capitão América 4. Ou seja, nós teremos Sam Wilson protagonizando um filme de cinema como Capitão América. Não existem muitos detalhes, a gente sabe que parte da produção da série Falcão e Soldado Invernal também vai estar no longa-metragem Capitão América. Então fiquem ligados aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho, porque sempre quando saem novidades da Marvel, eu vou vir aqui falar no canal sobre isso. E também vou falar sobre essas outras séries que estão por vir. Se vocês não me seguem, já me sigam no Instagram, porque lá eu produzo conteúdo quase diário sobre todas as produções do Disney Plus. E assim que sai notícia eu já tô lá falando, então me sigam pra não perder. Esse vídeo já deve estar super longo e a edição vai me matar, mas já deixem um like aqui então pra valorizar isso. Eu agradeço muito quem acompanhou todos os vídeos sobre Falcão e Soldado Invernal. Foi excelente poder compartilhar com vocês essas ideias e aguçar as percepções pra vários assuntos que a série trouxe. Então, muito obrigado. E pra fechar, eu posso dizer que sim, Falcão e Soldado Invernal tá entre as melhores produções do Marvel Studios nos últimos anos e vale muito a pena assistir. Muito obrigado pra quem ficou até o final e até a próxima série, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!